E aí, Dani, eu queria entrar um pouquinho, sair um pouquinho da Kings League, assim, mas da gente conversar um pouquinho sobre essa profissão. Do que é análise de desempenho, né? Como é que estuda, porque como a gente já conversou até no privado, eu me interesso muito por isso. Eu comecei a estudar isso, então eu já estou estudando aqui, né, atrás das câmeras, digamos assim. E eu queria que tu falasse para a galera, né, um pouquinho como é a rotina, o que é que você faz, o que é que você é bom você saber. Primeiro, eu queria que tu falasse assim, qual é o trabalho de alguém que analisa desempenho, né? Para primeiro a galera ver se identifica, porque assim, eu vejo isso, como a gente tá falando muito de Kings League, a gente falou do profissionalismo, de criar profissão. Tem muita gente que gosta de Kings League, tem muita gente que domina Kings League, né? Que consome Kings League há anos, sabe da regra, sabe dos detalhes ali, mas às vezes não consegue se ver trabalhando com isso, porque às vezes não quer meter a cara atrás da câmera, sabe? Tem vergonha de falar ou algum motivo assim, mas eu acho que a análise de desempenho pode ser uma porta muito boa para você entrar nesse mundo. Então eu queria que tu esclarecesse um pouquinho para a galera o que é análise de desempenho. Cara, eu sempre brinco, cara. O profissional de análise de desempenho, a função dele é transformar o jogo em si em informação objetiva e aplicável, entendeu? Porque o jogo em si são N fatores, N coisas que englobam o jogo que a gente tenta trazer de forma objetiva e aplicável de dizer, ó, tá vendo aqui? E muito do que o pessoal pensa, pô, o analista de desempenho analisa, vai analisar o adversário e analisar o time, o padrão tático, a forma tática, como ataca, como defesa. Mas hoje em dia, com as ferramentas, é muito mais que isso, cara. Então, a gente tem a análise, vou resumir um pouquinho, a análise tática, que vai muito do modelo, das fases dos jogos, dos princípios que cada equipe, tanto a nossa equipe do adversário, utiliza, transição ofensiva, transição defensiva, bola parada, movimentação, tipo de marcação, marcação alta, marcação baixa, marcação individual. Mas além disso, cara, a gente faz análise comportamental, tomada de decisão dos jogadores, gatilhos que os times utilizam, porque todo time utiliza gatilho. Quando acontece isso, o time faz isso. Quando acontece isso, o time se reage assim. Ações e reações dos jogadores e da equipe adversária quando eles são submetidos a alguma forma de movimentação, time, daí tem análise de padrão, de sequência, de tendência, de zona, o que cada time faz em cada zona do campo, o que cada jogador faz em cada zona do campo. Então, a gente tem análise é, tanto individual quanto coletiva, de momentos do jogo, entendeu? O que o time faz e o jogador faz, tanto o adversário quanto os nossos jogadores, em momentos que eles estão pressionados, em momentos que eles estão tranquilos, em momentos que eles estão atrás do placar, em momentos que estão à frente do placar. A ideia nossa é trazer como objetivo, o Lelete, ele quando o time está atrás do placar e a marcação adversária está marcando desse modelo, ele tem dificuldade nessa tomada de decisão, ele tem dificuldade quando ele pega a bola nesse setor. Então, cara, a gente mapeia é, todas as ações individuais e coletivas dentro do jogo. Eu brinco que é como se fosse um jogo de xadrez, só que o jogo de xadrez tem uma diferença. O jogo de xadrez, cada peça pode fazer um determinado movimento. No jogo do futebol, cada movimento é totalmente aleatório, entendeu? Então a gente tenta pegar esses movimentos aleatórios, tanto do nosso time quanto do time adversário, e identificar padrões, trabalhar em cima desses padrões para corrigir erro, para melhorar a tomada de decisão, para melhorar comportamento. Então a gente faz isso de forma coletiva, de forma individual, de fazer recortes, de mostrar para cada atleta onde que ele está acertando, onde que ele está errando. Tem o trabalho também de transição, de pressão, de bola parada.
entendeu? Então, e junto com tudo isso, a gente faz o scout e tenta, através do scout também, tornar um modelo matemático para as coisas. Ah, tipo, porque às vezes a movimentação diz uma coisa, a análise diz outra, quando você vai ver o número, ele traz coisas diferentes, entendeu? De determinado erro de passe, de zona que a gente erra e mais acerta passe, de onde a gente recupera e perde mais a bola, como a gente toma gol de chute de fora da área, a posição da onde a gente sofre finalização. Então, cara, poderia ficar aqui, você que está trabalhando um pouquinho, é, um dia inteiro falando de coisas que a gente consegue, de métricas, de padrão, de construção de relatórios que a gente consegue trazer para dentro do jogo que nos ajuda muito, cara. Que às vezes no olho nu, numa vez que você assiste o jogo, na outra vez que assiste o jogo, e assim, e a visão é diferente. É, do analista de desempenho sempre vai ser diferente da visão do treinador. Porque o treinador ele está treinando o padrão tático ali, às vezes ele fica tão focado no que ele treinou que ele não tem a visão, não que não tem, se ele parar para ver, daí que é a função do analista de ver, às vezes fora do jogo, às vezes num padrão diferente, às vezes mostrar padrões de erros sequenciais que o cara fala, pô, cara, você vê, toda vez que o cara tenta fazer esse movimento, ele erra, de chamar o cara, pô, você tá com dificuldade, às vezes nem o cara percebe que ele tá errando o movimento. É tão rápido, é tão tomar decisão, daí chegar no cara aqui, pô, você tá com alguma dificuldade para fazer esse movimento, toda vez é chamar o cara no individual, corrigir, às vezes é uma posição corporal de marcação, às vezes é um gatilho, é uma demora, são microsegundos de tomada de decisão que a gente consegue trazer para o jogador uma leitura de jogo diferenciada, mostrar para ele de forma prática que ajuda nessa tomada de decisão e se influencia muito. Já é muito importante no campo, já é muito importante no no set, mas na Kings League é muito mais importante, cara. Porque principalmente pelas transições de superioridade numérica que a gente tem, principalmente no dado, ali no escalonado. Então, a marcação de um dedo, de um jefinho, quando está no 2 contra um, no 3 contra 2, tem que ser muito assertiva a posição corporal e ocupação de espaço, que quem é leigo dificilmente vai conseguir ver, entendeu? Mas isso que a gente tenta trazer para os jogadores, isso tem dado muito certo, cara, tem caído nas graças dos jogadores, porque sim, jogador no começo fica meio desconfiado, mas daí você começa a pontuar para ele, ele começa a fazer em campo, vê que dá certo, ele vê o quão importante é. Entendi. E aí tu falou da importância também no futsal, né? Mas já falando da profissão em si, como é o cenário de análise de desempenho no futsal? Os clubes têm, ainda é um negócio que não chegou lá porque o investimento é menor. Como é que tá isso no cenário? Tu sabe dizer? É assim, come, entrou na Kings League por ter começado no futsal, mas hoje na Kings League, até Maior. pelo poder aquisitivo, é muito mais forte que no futsal. Normalmente o time em si não tem um analista de desempenho, mas existem várias empresas que fazem análise, entendeu? Então, normalmente é mais fácil o futebol. Isso daí já tem bastante gente no futsal que faz. Eu tenho grandes parceiros. Mandar um abraço pro pessoal da Footstats aí, a, a Milena, o Gabriel, que sempre trabalha junto, o Matheus. Então, são pessoas que têm esse Static Foots, mas tem vários no Brasil. É uma empresa de análise de desempenho e scout, que normalmente você contrata ele, manda o vídeo para o jogo, ele faz o trabalho e passa para você.
entendeu? Fica mais barato do que você ter um analista de desempenho dentro do seu time. Então já tem muitos times que usam essas ferramentas de empresas terceirizadas para fazer esse trabalho, mas, cara, ter um analista de desempenho dentro do próprio clube são pouquíssimos aí, cara. Eu acho que a gente conta em duas mãos aí, não enche duas mãos, entendeu? Dentro do cenário do futsal. Mas tem empresas contratando analistas que são especialistas em futsal, porque é um negócio que está crescendo muito. Daí, depende do tipo da análise, o cara vai pagar 150, R$ 200, daí acaba sendo um negócio mais acessível do que ele pagar o salário do analista de desempenho, junto com as ferramentas, porque você está fazendo o curso, então tem licença de software, e se você for querer fazer um trabalho mais coisa, tem tipo de câmera, tem tipo de filmagem para você fazer, então você trazer toda a estrutura para dentro de um futebol amador, eu acho que ainda vejo muito longe isso, que a Kings tá se aproximando muito pelo poder de investimento que tem, então tá bem mais próximo que o profissional do que o futsal e até o futsal já tem bastante, já é uma coisa bastante desenvolvida. Hoje, dentro do profissional, Rodrigo, é uma coisa, cara, jogadores têm analista de desempenho e scouts particulares, cara. Vários jogadores de time de Série A, de liga profissional europeia, já tem, além de ter do clube, ele tem o próprio analista que trabalha só para ver as coisas individuais, entendeu? Então é um mercado que está crescendo bastante, que está se evoluindo e eu acho que É, a tendência é exato. crescer Por isso que cada eu te vez perguntei mais. esse cenário do futsal para mostrar que ainda tem muito espaço para crescer, né? Porque, querendo ou não, a Kings League ainda é reduzida, só tem 10 times, Tem muito mas espaço. o cenário da Kings League é de expansão aqui em outros países, mas no futsal em si já dá para crescer muito. E algo que eu acho muito legal da profissão também é a capacidade de você trabalhar de casa, né? Porque o trabalho, assim, a excelência demanda que você esteja lá, mas num nível não tão profissional, num nível tão alto nível, o seu trabalho, como você falou, é pegar o vídeo, assistir e entregar relatórios, né? Então, isso é um procedimento que você pode fazer de casa, mesmo para um clube em São Paulo, eu aqui, por exemplo, no Canadá. Isso, perfeito, conseguiria trabalhar de casa, auxiliando você. Eu poderia ser analista de desempenho de um time de Kings League trabalhando de casa, entendeu? Porque é só a Fúria que tem esse negócio que a gente sincronizou, deu como análise de desempenho, acompanhar o jogo e ficar em comunicação em real time com, com a comissão técnica, com o Rafa e com o Dudu, mas, cara, isso é um plus. Mas, cara, eu diria para você que 85, 90% do meu trabalho é em casa, sentado na frente do computador. Isso é um ponto que eu gosto de salientar dessa profissão também. E falando um pouco da rotina, né, Dani? Assim, de skills, né? O que é que você precisa ter? Você precisa gostar de futebol, porque você vai passar o dia assistindo o jogo, ou para focar na equipe, ou para focar no adversário, ou para focar naquele atleta. Então, basicamente, é assistir muito jogo para conhecer o jogador, conhecer o entorno do clube, né? Então, muita parte ali vai ser assistindo o jogo, saber escrever e preparar o relatório, né? Que hoje em dia aí tem as IAs da vida que pode resolver muito com isso. Então, é basicamente isso, né, Dani? A rotina sim seria assistir Aham. jogo, entregar o material, estudar mais para se aprofundar. E aí, o que vai diferenciar os analistas bons dos melhores É, é como você passa essa informação, o que é que você consegue perceber de nuances dentro daquele jogo, né, daquele vídeo. e principalmente, cara, o como passar, entendeu? O como se tornar tudo isso que eu falei, que não é fácil para quem não tem a vivência entender, que também não é fácil para o jogador, entendeu? Então, o bom analista de desempenho, existe excelentes analistas de desempenho que faz um trabalho fantástico, mas é tão carregado que na hora de passar para o jogador não entende, não consegue identificar o erro, não consegue executar. Então, essa parte e isso eu acredito, como o analista, o Daniel analista de desempenho ajuda o Daniel, o treinador,
o Daniel, o treinador, também ajuda o analista de desempenho para saber como passar para os atletas e como passar para o Dudu, como montar uma preleção para os jogadores pré-jogo, mostrando a análise do adversário, como eles vão entender da melhor forma, entendeu? Então, antigamente, eram relatórios com páginas e páginas detalhando escrito. Só que, cara, começaram a perceber, Rodrigo, que você entrega um relatório desse na mão do jogador, cara, 98% dos jogadores não vai ler, entendeu? Então hoje, cara, não tem mais relatório muito escrito, muito coisa, cara. É, o, o vídeo, o vídeo com as marcações e algumas frases ali só para eles entenderem as marcações, entendeu? Então é muito mais ilustrativo e visual do que técnico fundamentado escrito. Entendeu? Então, assim, antigamente para você montar um relatório de análise de desempenho era muito mais difícil que hoje, entendeu? Porque hoje você precisa ser fundamentado, estudar, lógico, saber o que você está fazendo e ter um treinamento num software de análise de desempenho, que hoje ele é totalmente didático, totalmente informativo, que você põe informação, você simula o jogadorzinho, às vezes ele faz movimentação errada, você simula ele fazendo a movimentação certa, você consegue arrastar o jogador, então ser mais lúdico, entendeu? Hoje os relatórios são mais lúdicos e ilustrativos, que perceberam que o jogador olhando, mapeando o campo para ele é muito mais fácil do que você escrever, que cada um vai interpretar de um jeito. A gente existe dentro do futebol, não só profissional, mas como amador, jogadores de diferentes níveis de escolaridade, diferentes níveis de entendimento, entendeu? Então o relatório era muito técnico, que tinha dificuldade de alcançar os jogadores. Hoje já é muito mais fácil, tanto para quem monta o relatório, para que o jogador receba esse relatório. Exatamente, essa parte de você passar é muito importante, até porque você vai estar falando com craque, com referência, né? Por exemplo, você tem que dizer em algum momento o que Lipão, que é o atual melhor jogador do mundo de futsal, da Kings League deveria fazer, ou o que é que ele fez de errado, ou como é que ele poderia melhorar aquele movimento. Então você tem que ter o tato, tem que ser claro e como passar a informação, para o cara querer também receber, né? Então eu acho que essa comunicação aí é muito importante. Mas eu acho que deu pra gente dar uma geral pra galera aí, né, que gosta da Kings League, que gosta do futsal, que tá entrando, porque tem muita gente, né, Dani, que tá começando a entrar tem muita gente do futsal indo pra Kings League, mas também tem muita gente que começou a se interessar por Kings League e agora tá começando a respingar nos esportes periféricos à Kings League. Não me entenda de uma forma ruim, mas periférico que eu digo é que rodeiam a Kings League, que é o futsal, que é o futsal. Então, eu acho que deixando isso claro aí pra galera, pode ser que ajude alguém a ter um direcionamento, né? Não, mas isso era até uma briga. Eu conheço bastante o Fábio, né, que é presidente da federação, da Confederação Brasileira de Futebol 7, da CF7B. E a gente conversava, cara, e ele tem a mesma visão, que o pessoal do futsal ficou preocupado, pô, a Kings League vai vir e vai roubar o mercado, vai roubar os jogadores. Eu sempre pensei diferente, falei, não, cara, ela vai vir porque é um nicho curto, de poucos times, de grande visibilidade. Pelo contrário, cara, vai fomentar o futsal, entendeu? Porque hoje a criança que às vezes tinha um sonho de ser jogador de futebol, agora ela tem um sonho de jogar a Kings League, ela não vai procurar o campo, ela vai procurar o futsal. Então, cara, é nítido, cara, conversando com o pessoal ligado ao futsal, de escolinhas, o número de atletas aumentou, o número de interesse aumentou, o número de campeonatos aumentou. Então, cara, eu concordo plenamente com você, que veio sim para auxiliar e fomentar esses periféricos, porque hoje o jogador sabe que ele se destacando nos principais campeonatos nacional de futsal, é muito mais fácil ele ir para a Kings League do que ele destacar num campo,
entendeu? Então, porque é uma modalidade de origem, apesar de ter suas nuances, de origem do fut-7, que é o esporte que se aproxima mais, então é natural, cara, quando a gente vai procurar alguém, a gente está tendo agora a imersão de jogadores do campo, muito pela que a Loud fez, agora do salão, é, do que do Nivelados está trazendo referências também. Mas, cara, 85, 90% da base é fut7, é todos os jogadores que viveram do fut7 e isso tem fomentado e concordo muito É com a sua isso. E pra opinião. galera que não sabe, Kelvin, é, Lipão, né, que são referências aí, Vitão, pô, todo mundo aí, esses caras, né, os grandões da modalidade, Luan Mestre, enfim, não vou citar o nome de todos aqui, mas todos eles têm uma carreira gigantesca no futsal, por isso que eles foram pra Kings League e por isso que eles são o que eles são hoje, mas eles já eram isso no futsal. Eles só chegaram no nicho que deram um holofote maior, deram uma lente, uma lupa maior na qualidade deles e eles viraram isso.